Competências terapêuticas. Quais são as habilidades mais essenciais esperadas de qualquer terapeuta cognitivo-comportamental? Olá, eu sou a Laura Bertolin, sou psicóloga clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Estou nesta e nas outras redes com o objetivo de compartilhar conhecimento e um pouco do meu dia a dia como psicóloga clínica. Dessa vez eu decidi trazer para vocês uma temática que é essencial para qualquer terapeuta TCC: as competências terapêuticas. Calma que eu vou te explicar o que são as competências terapêuticas, quais são essas principais, por que elas são importantes. Vamos lá! Primeiro, competências terapêuticas são aquelas habilidades esperadas de qualquer terapeuta TCC. Então, habilidades que envolvem os princípios da TCC, por exemplo, envolvem aspectos essenciais para que os tratamentos dos pacientes tenham melhores resultados. Então, exemplos de competências terapêuticas são solicitar feedbacks, fornecer feedbacks, estabelecer limites, ter uma relação colaborativa, fazer o processo de descoberta guiada, de questionamento socrático, saber construir planos de ação, fazer agenda de sessão, seguir a estrutura da sessão, saber avaliar o humor dos pacientes, saber formular os casos, fazer conceituação cognitiva, lista de dificuldades e metas, planos de tratamento. Então, todos aqueles aspectos essenciais da TCC são as competências terapêuticas. Tá, mas então a gente precisa saber todas essas competências 100% desde sempre? Não, porque a gente precisa entender que são competências que são desenvolvidas ao longo da prática, não somente com a prática, mas também ao longo da prática. Então é muito difícil que um profissional, por exemplo, que tenha se formado agora, comece a atender agora, que ele se sinta totalmente expert em todas as competências terapêuticas que eu falei. E nas outras, que eu acabei não citando. É muito difícil. Por quê? A gente precisa entender que esse profissional ele vai se capacitar a partir da prática, a partir das supervisões, porque as supervisões elas têm caráter fundamental para o desenvolvimento de competências, principalmente porque as supervisões elas não podem ser supervisões só voltadas para casos. A gente já sabe que hoje existem vários modelos de supervisão. E a supervisão que sim, abarca os casos, mas que também é baseado em competências, é um modelo muito interessante porque desenvolve o terapeuta. Ele aprende também estudando e ele aprende ao longo da prática, mas a partir da autoprática e da autorreflexão. Eu já cheguei a indicar até um livro aqui, não sei se vocês lembram, que é o Experimentando a TCC, justamente porque ele reforça isso da autoprática e da autorreflexão para terapeutas. E essas são habilidades essenciais, porque a partir do momento que a gente consegue propor as intervenções na nossa própria vida, que a gente consegue olhar para dentro, que a gente tem o hábito de se questionar sobre como a gente está se sentindo nos atendimentos, sobre como a gente tem se saído, sobre as habilidades que a gente usou em cada atendimento, as nossas potencialidades, as nossas dificuldades, fica muito mais claro para a gente o que a gente precisa desenvolver. Então, a gente tem várias formas de ir desenvolvendo essas competências ao longo da nossa prática clínica. Mas elas são essenciais porque são elas que vão garantir que você esteja aplicando de fato a TCC e não só falando que você aplica a TCC. Porque, de fato, às vezes tem muitos profissionais que falam mesmo. Eu atendo a partir da TCC, mas eu não faço psicoeducação porque eu não sei, eu não tenho uma relação colaborativa, o meu paciente guia a sessão, eu não solicito feedback, eu não faço resumos periódicos, eu não avalio humor, eu não tenho estrutura de sessão. Então, assim, você não faz TCC. E, de novo, tá tudo bem que no início existam lacunas. E essas lacunas a gente vai desenvolvendo aos poucos, não é problema. Mas essas premissas da TCC, elas existem por alguma razão. Essas habilidades, essas competências, elas são cobradas dos profissionais por alguma razão. E essa razão, ela precisa estar bem clara pra gente, que é a seguinte: a gente vai conseguir promover resultados melhores com os nossos pacientes, a gente vai ter mais segurança na nossa prática à medida que a gente souber que a gente está conseguindo pincelar esses pontos, que a gente está conseguindo atender o que era esperado da gente nos nossos atendimentos.
mesmo que isso não aconteça 100% em todos os atendimentos, principalmente no começo. Só que isso é importante. A gente não tem evidências de resultados da prática clínica a partir da TCC sem seguir a TCC, sem atender a esses critérios, sem saber fazer uma conceituação cognitiva, um plano de tratamento, uma formulação de caso, sem ter raciocínio clínico, sem estabelecer acordos, fornecer feedback, sem fazer resumo. A gente não tem essas evidências. Então, para a gente conseguir aplicar a TCC, a gente precisa ter esse olhar baseado em habilidades. Então tá, qual habilidade eu preciso agora desenvolver? Qual competência eu sinto que está me prejudicando nos meus atendimentos? Então, é muito importante, principalmente pelo respeito que a gente nutre ao nosso trabalho e aos nossos pacientes, que vão ser muito beneficiados a partir do momento que a gente tem esse olhar, muito mais o olhar do raciocínio clínico, do que eu preciso desenvolver, do que o olhar do passo a passo, até que muitas vezes eu vejo que a gente tende a buscar, né, enquanto profissionais. Qual é o protocolo X para isso aqui? O que eu faço com esse paciente aqui? E sim, isso pode ser importante, mas a gente também precisa se questionar. E aí vem a autoprática, a autorreflexão, antes, inclusive, dos momentos de supervisão, antes dos atendimentos, depois dos atendimentos, que é, tem algo que eu preciso desenvolver, tem alguma habilidade, alguma competência em mim que eu preciso desenvolver para poder atender esse paciente da melhor forma possível? Então, são pontos essenciais quando a gente fala de competências terapêuticas na TCC. Imagino que tenha ficado claro para vocês por que é tão importante que a gente vá desenvolvendo o nosso olhar para as competências terapêuticas que precisam ser desenvolvidas nos nossos atendimentos. E justamente por isso, eu quero então agora fazer um convite para vocês. Um convite de um evento 100% gratuito que eu vou fazer nos dias 9 e 10 de junho aqui mesmo no YouTube. Cada um desses 2 encontros vai ter mais ou menos 1h30 de duração, vai ser ao vivo por aqui. Então, vão ser 9 e 10 de junho, domingo e segunda-feira. E o objetivo vai ser, na primeira aula, explicar para vocês um geralzão de todas essas competências, tentar trazer pelo menos para vocês, assim, o contexto de todas essas competências, por que é tão importante que a gente olhe para elas. E no segundo encontro, a gente vai se aprofundar em algumas delas. Algumas delas, a escolha de vocês. Então, vocês vão decidir. Então, as pessoas que forem participar do evento vão votar num formulário, vão escolher quais são as competências que elas mais querem desenvolver, sendo formulação de caso, conceituação cognitiva, plano de tratamento, descoberta guiada, feedback, resumo, avaliação de humor. Vocês podem escolher estrutura de sessão, agenda de sessão, vocês podem escolher o que vocês acharem que vocês mais precisam desenvolver, que vocês mais gostariam de me ouvir falando a respeito. Não vai ser só uma competência em que a gente vai se aprofundar nessa 1h30, principalmente a depender da competência que vocês escolherem, mas eu vou tentar me aprofundar em mais de uma com vocês nesse segundo encontro, que vai ser do dia 10 de junho. E sim, tudo isso de forma gratuita. Vocês sabem que de tempos em tempos a gente abre alguns eventos aí gratuitos aqui mesmo. O último que teve, muita gente compartilhou, falou que foi muito legal, né? Que foi o intensivo de conceituação cognitiva. Então fica o convite para vocês para mais um intensivo, mais um evento gratuito online aqui no YouTube, que também vai ser incrível e que promete, e eu garanto, tá? Que vai deixar cada profissional que assistir com muito mais segurança no momento de atender, porque o objetivo é esse. A gente esclarecer sobre essas competências, te permitir entender quais são suas dificuldades, te permitir entender como você pode desenvolver isso ao longo do tempo e garantir que você tenha aprofundamento nas competências com as quais você tiver mais problemas hoje em dia. Para você se inscrever gratuitamente no evento, basta clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição e realizar a sua inscrição completa. Entrar no grupo, fazer parte disso, para você não perder nenhuma informação e estar no evento comigo nos dias 9 e 10 de junho, às 8 horas da noite. Conto com você. Pode encaminhar para psicólogas, psicólogos, estudantes. Quem quiser participar com a gente, tá super convidado. Só precisa realizar a inscrição mesmo naquele link. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.